Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao nosso canal Fisiobon, professor Manuel falando com vocês. Quem conhece alguém que tem dor na perna e pé plano, tá? Então a aula de hoje vai ser sobre cinésio e falar sobre essa modificação anatômica que nós temos aí no pé, que pode promover, no caso, uma dor na panturrilha aí, beleza? Antes de mais nada, quem conhece nosso canal aí, ó, deixa o seu like, compartilha nossos vídeos aí para que mais pessoas consigam assistir nosso conteúdo também. E você que tem um amigo, né, com pé plano aí e tem muitas vezes dor ou no pé ou dor na panturrilha, encaminhe esse vídeo para ele também, beleza? Então nós vamos lá. Vamos fazer a alteração para nossa tela aqui, ó. E nós vamos começar esse vídeo e dividir ele em três partes, tá? Vou falar um pouquinho da parte de anatomia, beleza? Falar, no caso, o que pode acontecer em relação à sobrecarga de alguns músculos e, consequentemente, porque pode promover a dor, tranquilo? E depois vamos falar de exercício no final. Então fica até o final do vídeo aí, tá? Então vamos começar com o pé aqui, ó. A gente vai ver um pouquinho como que é o esqueleto do pé. Eu vou pontuar aqui, se a gente olhar o pé lateralmente, né? Então, estou olhando na parte medial do pé. Então, se eu tivesse com os dois pés juntos, eu estou vendo a parte de dentro do pé, tá? A gente vê que o pé aqui, ele tem um arco, ó. Dá para perceber um arco do pé, tá ok? Quando a pessoa tem um pé plano, o que acontece? Esse arco aqui diminui, tá? Então, esses ossinhos aqui, ó, o navicular, né? E o cuneiforme medial aqui, direito, ele tem, no caso, um abalamento dele. Ele achata um pouquinho mais, ele fica mais perto do solo, tá ok? Juntamente aqui, ó, os metatarsos, né? Eles ficam também mais perto do solo. Então o pé ele fica, de vez de perder, ter o arco do pé, ele fica um pouquinho mais baixo, tá? Então isso aí é uma característica do pé plano, tá? Por que que nós falamos desses ossinhos aqui? O navicular e principalmente o cuneiforme, tá? Vamos entrar aqui, ó, um pouquinho na parte de musculatura agora, tá? Para a gente ver um pouquinho. A gente tem uma estrutura, olhando embaixo do pé, ó, estamos na sola do pé, tem várias estruturas que a gente chama de músculos que ajudam na estabilização do pé, tá? Então, flexores curtos dos dedos, né? A gente vai falar assim, um abdutor do hálux, aqui vai ter o flexor curto do hálux, tá? Aqui tem o flexor do dedo mínimo, abdutor do dedo mínimo, tá? Esses músculos aqui, a gente é chamado, músculos que estão abaixo do pé ali, inicia ou na parte posterior e vai até as extremidades das falanges ali, a gente fala que esses músculos são os músculos intrínsecos do pé, tá? Então, a musculatura intrínseca do pé é interessante ela estar forte, tá ok? Abaixo aqui, ó, desse músculo dos flexores curtos, eu vou tirar o flexor curto, tá? Ó. Nós vamos ver um músculo bem aqui embaixo, ó, tá? Que é chamado quadrado plantar. Esse músculo tem muita relação com a dor no calcânio, tá? Dor calcânio e uma dor embaixo do pé. O pessoal normalmente relata muitas vezes quando essa musculatura ela tá com um ponto gatilho, muitas vezes muito tensionada, coloca o pé no chão de manhã e sente dor no pé. E o pessoal acha que é esporão. Talvez não é esporão assim, tá? Talvez pode ser um músculo aí fazendo uma tração muito grande e esses ossos aqui tá com a gente fala assim, a articulação um pouco mais comprimida, né, no caso, e dificulta, no caso, a mobilidade também do pé, tá? Eu vou pegar um tendão aqui, ó, eu vou diminuir um pouquinho, ó, a gente vê aqui, se a gente pegar a perna e tal, se a gente pegar a perna assim, olhar ela, aqui vai estar o gastrocnêmio, né, o sóleo, ó, músculo grandão, tem um músculo pequenininho, vai estar aqui embaixo, tá? Chama tibial posterior. Vou dar um clique nele para a gente ficar só com ele na tela, tá? Olha só, esse músculo aqui, ó, ele está entre a tíbia e a fíbula, tá? Se a gente olhar na parte medial dele, ó, ele fica praticamente dentro dos dois ossos, tá? E ele faz uma função importante. Então, eu vou abrir aqui a aba dele, ó. Primeiro, ele faz flexão plantar, inversão do pé, então ele consegue fazer inversão do pé, e ele ajuda a suportar o arco medial do pé. Ou seja, se a pessoa tem um pé plano, essa musculatura vai ficar sempre mais estirada, né? Fazendo força contra ela. Se essa musculatura for fraca, com certeza pode gerar uma dor que a gente fala na panturrilha, tá? Então, como a gente tem aqui essa musculatura na região, e a gente fosse olhar toda a musculatura da coxa, né? Da coxa não, perdão, da perna, a gente vai ter aqui, ó, toda a musculatura da perna, a gente vai perceber que muitas vezes essa musculatura aí ela vai sofrer um pouquinho mais, tá?
Então, deixa eu voltar aqui ao nosso tibial. Então, nosso tibial aqui, se a gente for olhar ele está bem profundo, tá vendo? Então, a gente tem um sólio por cima, tem o gastrocnêmio por cima da estrutura, ó, e ele está entre os dois ossos. Muitas vezes a pessoa está com dor na panturrilha e ela está achando que muitas vezes é a musculatura da panturrilha do sólio, só que são músculos muito fortes. O músculo tibial posterior, ele é um músculo muito fraquinho e ele ajuda no arco do pé. Uma pessoa que tem um pé plano, então ela está sempre, muitas vezes, estirando essa musculatura e sobrecarregando ela. Se a pessoa faz caminhada, se a pessoa faz um treinamento de força e muitas vezes o músculo dos pés, né, os músculos intrínsecos dos pés estão fracos e o tibial posterior também está fraco, com certeza a pessoa vai ter o quê? Uma dor na panturrilha, tá? Ou mesmo uma dor no pé, beleza? Então, esse músculo aqui é um músculo importante para a gente fazer o fortalecimento dele. Se ele ajuda, ó, pode ver que a inserção dele, como eu falei antes, né? Ele está no arco do pé aqui, ó, tá? Ele ajuda o arco do pé e ele está aqui embaixo, tá? Vamos subir aqui um pouquinho mais. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente enxergar um pouquinho mais a inserção dele distal. Então, olha onde ele está. Então, ele está nos cuneiformes, né, e no navicular, a inserção dele. E ele ajuda a fazer essa estrutura do arco do pé ficar um pouco mais alto. Uma pessoa que está com o pé plano, esse arco ele fica como se fosse estirando essa musculatura, tá? Aqui no nosso trabalho a gente vê bastante gente com dor na perna, muitas vezes, ou no pé, por músculos do pé fracos, ou principalmente o tibial posterior fraco. Então, se ele é um músculo que ele faz inversão do pé, tá? Ele inverte o pé, quer dizer, ele faz a rotação medial do pé, né? O pessoal até chama rotação medial, mas ele faz a inversão do pé. Dá para fazer exercícios específicos com ele, tá? Tanto em cadeia aberta, como também em cadeia fechada, tá ok? E quando a gente pensa nos músculos dos pés, né? De uma forma geral, vamos virar o pezão aqui, ó, de ponta cabeça, e a gente vai falar assim, os músculos do pé. Deixa eu fazer o zoom aqui. Estamos indo. Chegou. Isso. Aí, quando a gente pensa nos músculos dos pés de uma forma geral, ó, toda a musculatura do pé, a gente tem flexores dos dedos. Então, se a gente fazer flexão dos dedos, talvez assim, colocar o pé sobre uma bolinha de tênis e fazer a flexão, eu já consigo fortalecer essas musculaturas aqui, tá? Músculos muitas vezes mais superficiais. Então, a gente fala, fazer a garrinha numa toalha, por exemplo, e vir puxando a toalha no chão, ou em cima do próprio colchonete, fazer força contra o colchonete. A gente faz o movimento de trabalhar os músculos intrínsecos do pé. Esses flexores aqui, ó, não estão falando do dedo hálux, tá? Ó, pode ver que o hálux ele tem um flexor para ele, curto, comum para ele só, é só ele, tá? Então, o que a gente sempre comenta assim, eu vou fazer um exercício em pé, em cadeia fechada, pode ser um agachamento, por exemplo. Se eu colocar um elástico na ponta do dedo, né, do hálux, então vamos erguer um pouquinho mais aqui para a gente ver. Se eu coloco aqui, ó, um elástico, talvez um TheraBand aqui, ó, nessa região, e eu pressiono o meu dedo hálux ali para segurar, eu vou fazer força com o flexor do hálux, tá? Então eu posso fazer uma força contínua e tentando manter o meu arco do pé um pouco mais alto que o normal que ele é, tá? Então se a pessoa tiver um pé plano, ela tenta manter o arco do pé e fazer, por exemplo, um agachamento. Já vai estar fortalecendo o pé. Fazendo inversão, vai trabalhar o tibial posterior, tá? Muitas vezes, pelo fato de trabalhar essa musculatura, tanto tibial posterior como os músculos intrínsecos dos pés, a dor já vai embora, tá? Então, eu passei um pouquinho para vocês do que é a anatomia do pé, então, parte óssea, a parte do arco. O arco ele tem 3 pontos, né? O arco normal, o arco mais plano, que a gente chama de pé chato, que é o que está falando que pode gerar dor no pé. Fascite plantar é mais comum também, alguns artigos falam sobre isso. E o arco do pé mais baixo, ele pode promover uma sobrecarga no tibial posterior. Aí você pode estar achando que é o gastrocnêmio ou muitas vezes que é o sólio. Não vai ser. Vai ser no caso tibial. Pode fortalecer seu tibial, pode fortalecer seu pé, que a sua dor, no caso, vai passar. Principalmente se você faz esportes, né, que tem saltos, sei lá, corridas, né, e sobrecarrega e fica muito na ponta do pé, fazendo flexão plantar, com certeza, se fortalecer seu pé, vai melhorar muito a sua postura, tá?
Mas não esqueça, fortaleça os músculos intrínsecos dos pés, não só flexores curtos, flexores longos também, fibulares, né, tibial posterior, que é muito importante fazer a inversão do pé, e em exercício de cadeia aberta e cadeia fechada. Tranquilo? Isso aí. Se vocês quiserem muitas vezes conhecer um pouquinho mais de alguns músculos, alguns exercícios, comenta aí embaixo. Fala assim, ó, professor, eu queria saber de alguns exercícios para fortalecer essa musculatura que o senhor falou na aula, tá? Eu vou passar para vocês no próximo vídeo, beleza? Então, um forte abraço, fique com Deus. Até a próxima aula aí.